Fala galera, professor Guilherme aqui de novo. Hoje a gente vai arrebentar com a química. Preste atenção que esse conteúdo aqui você tem que aprender totalmente para você desenvolver um bom curso de química. Primeira definição, massa atômica, galera. Notação MA, tá? A massa atômica ela representa justamente a massa de um átomo. Agora cuidado, ela não é expressa como a gente imagina no SI, não é em quilograma. Ela é expressa em unidade de massa atômica, de sigla U. Professor, o que é isso, unidade de massa atômica? Meu querido, é o seguinte, para a gente medir coisas tão infinitesimalmente pequenas, tão piquititicas, né? Se você preferir assim, a gente não pode usar a unidade quilograma, não faz sentido. Então, foi necessária a criação ou a convenção de uma unidade que representasse massa de entes muito pequenos na natureza. Então, a unidade de massa atômica, ela representa justamente a fração de massa equivalente a 1/12 do átomo de carbono 12, ou do átomo de carbono de número de massa 12. Esse númerozinho que aparece aqui no expoente esquerdo do átomo de carbono nos indica o número de massa. Às vezes pode aparecer até no expoente direito mesmo, mas tudo bem. Só quero que vocês entendam uma coisa. Número de massa é diferente de massa atômica, e a gente vai compreender isso aqui hoje. Fiz aqui a representação como se a gente pegasse um átomo, dividisse ele em 12 partes, e justamente uma dessas 12 partes é o que a gente fala que é um U, ou uma unidade de massa atômica. Pessoal, como é que a gente faz o cálculo da massa atômica? É simples, olha. O que é que compõe um átomo, né, que é a unidade básica da matéria? É justamente os prótons e nêutrons que estão ali confinados no núcleo atômico, mais os elétrons que estão ao redor desse núcleo atômico, né? Só que o fato é, a massa de um elétron, pessoal, é muito desprezível em relação às massas de prótons e nêutrons. Então, quando a gente for calcular a massa atômica, a gente vai somar justamente a massa do número de prótons mais a massa do número de nêutrons. E vamos desprezar a massa do número de elétrons, porque essa massa é desprezível. Vai alterar lá pela quinta casa, mais ou menos, o valor da massa atômica. O fato é, o que vem a ser CMP? Repara o seguinte, massa atômica de um átomo X qualquer, de qualquer átomo, é medida assim. A massa de um próton vezes o número de prótons. P representa o número de prótons. Então, massa de prótons vezes o número de prótons, mais a massa de nêutrons vezes o número de nêutrons, N. Pessoal, aqui eu trouxe essas informações, olha. Quanto é que é o valor da massa de um próton, de um próton? 1,0072 U aproximadamente. De um nêutron, 1,0086 U aproximadamente. Ok. Olha o exemplo aqui, pessoal. Exemplo claro, tá? A massa atômica do carbono de número de massa 12. Vai ser igual, olha. A massa do próton está aqui. Quantos prótons tem o carbono 12? 6. A massa do nêutron. Quantos nêutrons tem um carbono de número de massa 12? 6 também. Pessoal, esses 6 aí que eu coloquei no exemplo, se você for pegar um exercício, for pegar alguma questão de prova para fazer, a questão vai te dar meios de você achar esse número de prótons e número de nêutrons. E mais para frente eu vou explicar qual é a maneira de se encontrar esses valores se não forem dados diretamente. Ok. Isso aqui dá aproximadamente esse valor. E isso aqui, aproximadamente, esse valor, 6,0432 mais 6,0516, e que somados dá aproximadamente, já tirando duas casas de aproximação, 12,09 U. Vou até colocar o valor aproximado aqui, porque realmente é uma aproximação. Aí você vai me dizer, professor, esse cálculo está errado. Eu estou aqui com a tabela periódica e eu não estou vendo esse valor na tabela periódica. Meu querido, calma. Acontece o seguinte, o que está na tabela periódica, tá? A informação da massa atômica na tabela periódica não é a calculada aqui, diretamente. Por quê? Existem dois fatores que eu preciso esclarecer para vocês, tá? O primeiro é que o valor que está lá na tabela periódica de massa atômica não é o valor do átomo de carbono de número de massa 12, mas sim da média ponderada das massas atômicas dos isótopos de carbono 12. Professor, o senhor embaralhou a minha mente. Calma, a gente vai entender mais para frente o que são isótopos. E eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo, essa média ponderada.
Isso é uma informação, mas absorva essa informação. O valor da massa atômica na tabela periódica é uma média ponderada dos isótopos de cada átomo, tá? Então, na verdade, representa um elemento químico e não um átomo por si só na tabela periódica. O que aparece na tabela periódica é o elemento químico. Pessoal, é o seguinte, energia de empacotamento. Isso aí é mais uma curiosidade para vocês, tá? O fato é o seguinte, o cálculo que a gente fez aqui anteriormente foi, na verdade, calcular a massa dos prótons e dos nêutrons de maneira separada, como se a gente fosse contando assim, colocando, e fosse colocando numa balança. Pega um próton, 2, 3 até 6, depois 6 nêutrons, 1, 2, 3 até 6. Só que o fato é o seguinte, quando os prótons e os nêutrons estão confinados no núcleo atômico, tá? Foi proposto por Einstein que parte da massa que está lá no núcleo atômico é convertida em energia e é liberada essa energia para poder proporcionar aquele confinamento lá do próton e do nêutron dentro do núcleo atômico. Através dessa equação aqui da energia relativística, a gente percebe a relação entre energia e matéria. Mas não se preocupem em se aprofundar nisso agora, é mais uma curiosidade. O número de massa, pessoal, olha agora, vocês vão ter o esclarecimento da diferença entre massa atômica e número de massa. O número de massa, A, que é a representação do número de massa, é justamente um valor numérico. É o cálculo da soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Reparem que é quantidade, não é massa. Não estou somando massas, estou somando números ou quantidades. De que, professor? De prótons e de nêutrons. Só isso? Só. Pessoal, essa fórmula pode aparecer de duas formas aí no seu material que você está utilizando, tá? Ou P mais N, ou Z mais N, onde Z a gente vai ver que é um número atômico, mas representa a mesma coisa que P, é a quantidade de prótons no núcleo atômico, ok? Então é assim que se calcular. Olha o exemplo aqui, tá? Vou até colocar aqui para vocês saberem que isso é um exemplo. Pessoal, o número de massa do carbono de número de massa 12 é 6 mais 6, tá? O número de massa do átomo de carbono 12 é 6 mais 6. Por quê? Porque tem 6 prótons e 6 nêutrons. Repare que a gente viu isso no exemplo anterior. Então 6 mais 6 é 12. Observações. O número de massa vai ser sempre um número natural, tá? A gente não vai somar próton quebrado ou nêutron quebrado, 6,1, 6,2, não. Sempre número natural, tá? E não vai ser negativo, por isso que é natural. Outra coisa, pessoal, esse número é adimensional, representa uma quantidade, tá? Não tem unidade de medida, é 12 mesmo, é isso aí. Então, pessoal, diante disso, vocês têm que revisar todo esse conteúdo e fixar bastante na sua cabeça. Isso daí vocês vão usar quase em todo o módulo de Química. Em várias áreas interdisciplinares também vocês vão usar, tá? Valeu, abraço, até a próxima.